Olá, alunos! Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje, vamos abordar um tema muito importante para quem deseja entender melhor a previdência dos servidores públicos efetivos: o regime próprio de previdência social. Antes de mergulharmos nos detalhes, que tal pararmos um momento para pensar em como a previdência funciona? Vamos imaginar que cada trabalhador é como um trabalhador de um grande edifício. Alguns colaboradores fazem parte do grupo que cuida do prédio de uma maneira mais geral, utilizando ferramentas que estão disponíveis a todos. Este é o nosso regime geral de previdência, o INSS. Por outro lado, outros são os zeladores especiais, designados especificamente para o cuidado e a manutenção de um espaço exclusivo. Estão aqui para zelar pelo patrimônio da própria instituição. Estes representam o regime próprio de previdência social, reservado para os servidores públicos efetivos. Mas, o que exatamente significa regime próprio? Você sabia que existem regras e características que fazem com que esses dois regimes funcionem de maneiras distintas? O regime próprio de previdência social, inclusive, é delineado na Constituição Federal, especificamente no artigo 40, que descreve as normas básicas aplicáveis a ele. Dentro desse artigo, percebemos uma declaração clara: o regime é de caráter contributivo e solidário. Mas o que isso quer dizer? Em termos simples, isso significa que todos, tanto os que servem como servidores ativos, quanto aqueles que já se aposentaram, contribuem para esse sistema, que tem como pilar a solidariedade entre seus membros. Agora, vamos falar sobre a diferença crucial entre o regime próprio e o regime geral. Enquanto o regime geral é destinado a trabalhadores do setor privado, com regras que atendem a uma ampla gama de profissões, o regime próprio é reservado apenas para aqueles que ocupam cargos efetivos no serviço público. E a relação com a Constituição? É simples. O artigo 40 foi elaborado para garantir que esses servidores públicos tenham uma proteção previdenciária que leve em consideração suas necessidades específicas e seu papel na administração pública. Ao entender isso, começamos a gravar na mente como isso se aplica na prática e como esse conhecimento poderá ser vital ao longo de suas carreiras. Pausa 13. Você já havia pensado de que maneira essa estrutura previdenciária poderia afetar seu futuro? E assim, já temos uma base sólida para o que virá a seguir. Nos próximos tópicos, iremos explorar as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional número 103, que afetaram este regime. Mas, por enquanto, fiquemos com estes conceitos fundamentais. Agora vamos explorar as mudanças significativas que envolveram o regime próprio de previdência social em função da Emenda Constitucional número 103. Não se preocupe se as mudanças legislativas parecem um pouco complicadas. Vamos simplificar tudo e tornar este assunto bem claro. Ao falarmos sobre a Emenda Constitucional número 103, é impossível não notar que ela trouxe algumas modificações na redação do tão importante artigo 40 da Constituição. Mas, antes de chegarmos a isso, lembre-se do que discutimos anteriormente sobre o regime próprio de previdência. A ideia central é que este regime é construído para atender às necessidades específicas dos servidores públicos efetivos. Então, quais foram as mudanças? Para começar, a redação tornou-se mais explícita. Antes, a Constituição não mencionava claramente que estava tratando do regime próprio de previdência social. Era um pouco como tentar entender uma receita de bolo que não lista os ingredientes.
Agora, a nova redação estabelece diretamente que o regime é, de fato, o regime próprio de previdência social. A nova redação é clara. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário. Olha como ficou mais didático. Mas isso significa que a interpretação do texto também mudou? A resposta é não. A interpretação permanece a mesma. O que houve aqui foi a necessidade de explicitar algo que já estava implícito. É como olhar um quadro famoso. A essência da obra não muda, mas você ganha novos detalhes quando observa mais de perto. E por que isso é tão importante? A explicitabilidade traz uma maior segurança jurídica. Serve como uma espécie de bússola que orienta todos os servidores e a administração pública em sua relação com a Previdência. Assim, todos sabem exatamente qual é o regime ao qual pertencem. E isso é vital para a sua proteção e para o planejamento de suas aposentadorias. Vamos fazer uma comparação rápida entre a redação anterior e a nova. A redação antiga falava sobre um regime que assegurava um regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Embora estivesse claro que se referia aos servidores públicos, não era tão explícito. A nova redação resolve isso e elimina qualquer possível confusão. Agora, com as atualizações, a linguagem não apenas esclarece, mas também reforça a ideia de que tanto os servidores ativos quanto os aposentados têm um papel importante nesse sistema. Essa mudança moral ficou ainda mais relevante à medida que as discussões sobre o equilíbrio financeiro e atuarial ganhavam espaço. Agora eu pergunto a vocês: como essa mudança na redação pode impactar sua visão sobre o regime próprio de previdência? Pense nisso enquanto continuamos nossa jornada. Agora que já conhecemos a diferença entre os regimes de previdência, vamos nos aprofundar nas características do regime próprio de previdência social, ou RPPS para os íntimos. Primeiramente, o que realmente define o regime próprio? Para começar, é essencial entendermos que esse sistema tem um caráter contributivo e solidário. Pausa para a interação. Você já parou para pensar no que isso significa na prática? Vamos explorar isso. Imaginemos que o RPPS é como um grande time de futebol. Cada jogador, ou seja, cada servidor, contribui com seu esforço para fazer o time vencer. Dessa forma, os servidores ativos fazem suas contribuições mensais e, ao mesmo tempo, os que já estão aposentados continuam a influenciar a estrutura do time, uma vez que suas aposentadorias também são sustentadas por essas contribuições. No RPPS, a contribuição não vem apenas dos servidores. O ente federativo, que pode ser a União, os estados ou os municípios, também tem seu papel fundamental. Eles contribuem para o fundo, formando uma rede de apoio que se reflete nas aposentadorias e pensões dos servidores. Ou seja, todos jogam juntos para garantir um resultado positivo. Agora você pode se perguntar: como isso funciona na prática? O RPPS opera com um modelo de repartição simples. Isso significa que, ao invés de haver contas individuais onde os valores vão se acumulando, a contribuição de cada servidor é utilizada para pagar os benefícios dos que já estão aposentados. É como um sistema onde cada um ajuda o outro, criando uma corrente de apoio e solidariedade entre os profissionais. E aqui está a beleza do sistema. Essa solidariedade é o que permite que os servidores públicos se sustentem mutuamente. Quando um servidor se aposenta, ele pode contar com os recursos que os servidores ativos estão contribuindo naquele momento. Portanto,
A relação entre os membros do regime é fundamental para seu funcionamento. Isso traz um impacto significativo nos benefícios concedidos, pois reforça a ideia de que todos estão contribuindo para um bem maior. Pausa 3. Agora, quero que você considere o que isso representa para você, enquanto futuro servidor público. Entender como suas contribuições impactam o sistema pode nos ajudar a valorizar nossa atuação e nossa importância na estrutura previdenciária. Estamos quase no final desse tópico, mas antes de encerrarmos, vamos resumir as principais características que abordamos hoje. O RPPS é um regime contributivo, pois exige contribuição tanto dos servidores quanto do ente federativo, e é solidário, já que a contribuição de todos visa assegurar os benefícios para os mais de já aposentados, funcionando sob um modelo de repartição simples, onde as contribuições são diretamente canalizadas para os pagamentos atuais. Então, lembre-se, cada vez que você contribuir ao RPPS, está fazendo parte do time e ajudando a manter a segurança da aposentadoria de todos os servidores. Vamos dar continuidade à nossa jornada pelo regime próprio de previdência social, agora focando em um aspecto crucial: o equilíbrio financeiro e atuarial. Prontos para mais essa reflexão? Para começar, imagine que o sistema previdenciário é como uma grande balança. De um lado, temos as contribuições que os servidores ativos fazem. Do outro, a questão dos benefícios que precisam ser pagos aos aposentados e pensionistas. O segredo para que essa balança fique sempre equilibrada está em manter um equilíbrio financeiro e atuarial. Pausa 3. Mas afinal, o que significa esse tal equilíbrio financeiro e atuarial? Em resumo, esse equilíbrio garante que o valor que entra das contribuições seja suficiente para cobrir o valor que sai dos benefícios. Se não conseguirmos manter esse balanceamento, o sistema pode ficar insustentável. Agora, são vários os fatores que influenciam essa sustentabilidade. Um deles é a expectativa de vida da população. Pausa 3 segundos. Você sabia que a expectativa de vida tem aumentado? Isso significa que, cada vez mais, os servidores aposentados estarão recebendo seus benefícios por um período mais longo. E como isso afeta o sistema? Simples. Para garantir que a balança continue em equilíbrio, é preciso ajustar a idade mínima para aposentar-se. Se as pessoas estão vivendo mais, o sistema precisa de estratégias que assegurem que haverá recursos suficientes para pagar essas aposentadorias. Pausa 3 segundos. Agora, pensem um pouco. Como seria para algum de vocês aposentarem-se muito cedo, mas precisarem viver muitos anos com a aposentadoria? Isso pode parecer um sonho, mas é necessário garantir que há dinheiro suficiente para financiar essa união entre o que foi pago e o que será recebido. Além disso, não podemos esquecer a contribuição dos aposentados e pensionistas, que também exerce um papel fundamental nesse equilíbrio financeiro. Pausa para a interação. Como vocês acham que isso funciona? A contribuição que eles fazem é essencial para o funcionamento do sistema, pois cada um contribui um pouco e isso ajuda a manter a segurança financeira do RPPS. Uma pergunta que pode surgir é: como conseguimos garantir que a nossa previdência se mantenha saudável a longo prazo? A resposta recai sobre a gestão e supervisão do sistema. Os gestores precisam sempre estar atentos, ajustando medidas e estratégias para que o RPPS continue seguro e sustentável. Pausa 3 segundos. Então,
Para encerrar essa sessão, lembrem-se, o equilíbrio financeiro e atuarial não é apenas uma simples balança, mas sim um pilar fundamental que assegura que todos os servidores públicos possam contar com um futuro financeiro seguro ao se aposentarem. Você sabia que essa relação muitas vezes gera dúvidas e é fundamental para o futuro financeiro dos servidores? Vamos esclarecer tudo isso juntos. Para começarmos, vamos distinguir alguns grupos de trabalhadores que fazem parte desse sistema. Temos os servidores públicos efetivos, os empregados públicos e os segurados facultativos. Alguma ideia sobre como eles se relacionam com a Previdência? Vamos lá. Os servidores públicos efetivos são aqueles que passaram por um concurso público e ocupam um cargo efetivo na administração pública. Por exemplo, um professor que foi aprovado em um concurso e agora trabalha para uma prefeitura. Essa relação jurídica é considerada estatutária e, como resultado, ele está automaticamente filiado ao Regime Próprio de Previdência Social, ou RPPS. Já os empregados públicos, como aqueles que trabalham em empresas estatais, têm uma relação seletista, ou seja, regida pela CLT. Eles são filiados ao Regime Geral de Previdência Social, mais conhecido como INSS. É como ter dois caminhos distintos, um que leva ao regime próprio e outro que leva ao regime geral. Para aqueles que trabalham como autônomos, a chamada categoria dos segurados facultativos, a previdência funciona de maneira diferente. Eles podem se filiar ao RGPS, optando por contribuir e garantir sua proteção social, mesmo não tendo um vínculo formal trabalhista. Assim, fica claro que todos os trabalhadores têm a possibilidade de se protegerem através de um regime previdenciário, mas a forma como cada um se insere é particular. Agora que entendemos esses grupos, vamos falar sobre a importância da filiação a um regime previdenciário. Você consegue imaginar as consequências de não estar filiado a nenhum regime? É como navegar em um barco sem mapa. Você pode até remar, mas não sabe para onde está indo. Estar filiado a um regime previdenciário assegura direitos fundamentais, como a aposentadoria, pensões por morte e assistência em casos de doença ou invalidez. Esses benefícios não apenas oferecem segurança financeira, mas também garantem um suporte crucial em momentos de necessidade. Portanto, a filiação a um regime não é apenas uma escolha, é uma necessidade. Pensem em como a segurança financeira pode impactar a vida de uma pessoa. É por isso que discutir a previdência é um assunto tão relevante. Chegamos ao final da nossa videoaula sobre o regime próprio de previdência social para servidores públicos efetivos. Espero que esta jornada tenha sido tão esclarecedora para vocês quanto foi para mim. Agora, é hora de revisar os conceitos-chave que aprendemos e refletir sobre a importância do que discutimos. Preparados? Vamos recapitular. Iniciamos nossa aula entendendo o que é o regime próprio de previdência social, destacando a sua diferença em relação ao regime geral. Falamos sobre a importância do artigo 40 da Constituição, que fundamenta esse regime, e como ele explicitou que estamos falando de um sistema contributivo e solidário. Quem aqui consegue se lembrar da metáfora que usamos? Vermos o RPPS como uma equipe que, através das contribuições de cada um, garante a proteção dos aposentados. Lembrar-se dessas imagens pode ajudar a reforçar conceitos e tornar o aprendizado ainda mais significativo, não acham? Em seguida, discutimos as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional número 103, a nova redação do caput do artigo 40 que agora menciona de forma clara o regime próprio, trazendo maior segurança jurídica para os servidores.
Isso é fundamental, pois garante que todas as partes envolvidas conheçam seus direitos e deveres na relação previdenciária. Pausa 3 segundos. Agora, considerando tudo o que falamos, pensem sobre a relevância dessa compreensão na vida de um servidor público. Como isso poderia impactar suas decisões sobre carreira e planejamento financeiro no futuro? Além disso, exploramos as principais características do RPPS, incluindo seu caráter solidário e o modelo de repartição simples. Ficou claro que todos contribuem para um fundo comum, onde cada um ajuda o outro. Isso nos leva a questionar qual é a responsabilidade de cada servidor na manutenção desse sistema, como suas contribuições se refletem no bem-estar dos aposentados atuais. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é: como você se sente sabendo que suas contribuições vão ajudar a garantir aposentadorias futuras? Considerem isso enquanto planejamos o próximo passo em nossa jornada educativa na Previdência. Por fim, discutimos a importância do equilíbrio financeiro e atuarial dentro do RPPS. Este equilíbrio garante que os recursos sejam suficientes para pagar os benefícios aos aposentados, mesmo diante do aumento da expectativa de vida. Isso mostra o quão interconectados estamos dentro desse sistema. Cada decisão, cada contribuição conta e tem impacto. Por isso, entender o regime próprio de previdência social não é apenas uma questão técnica, é uma questão de responsabilidade social e pessoal. Para concluir nossa videoaula, quero que levem consigo essa reflexão. Conhecimento é poder. Ao entender como funciona o RPPS e as regras que o regem, vocês estarão mais bem preparados para tomar decisões informadas em suas futuras carreiras no serviço público. Nos vemos na próxima videoaula. Até lá!